Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Um abençoado domingo para você, meu irmão. Um abençoado domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. Hoje a igreja celebra o 15º domingo do tempo comum. Hoje é dia 11 de julho de 2021. Se não fosse domingo, seria o dia de São Bento. É por isso eu aproveito a oportunidade para saudar toda a comunidade beneditina, até porque São Bento, ele é o patrono da Europa, um homem que a seu tempo foi muito inspirado por Deus, um homem sábio, sabedoria do alto, e por isso ele também contribuiu para organizar a vida das cidades naquele tempo. Nós estamos falando aí lá do século V, São Bento, rogai por nós, rogai por nós. Bem, sendo hoje 15º domingo do tempo comum, nós vamos meditar o Evangelho que a liturgia da palavra nos oferece neste domingo. O Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13. Marcos 6, do versículo 7 ao versículo 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste 15º domingo do tempo comum nos fala do envio missionário. Jesus chama os 12 e os envia 2 a 2, inclusive com o poder sobre os espíritos impuros. A missão faz parte da identidade da igreja. A igreja de Cristo, ela é missionária. A missão de levar a todos os povos, de todas as nações, de todos os tempos, levar a boa nova da salvação, a boa nova de Cristo, procurando, através do testemunho de vida, semear o reino de Deus. Irmãos e irmãs, desde quando nós fomos batizados, nós fomos enxertados nesta videira que é a igreja. Nós fomos inseridos na vida da igreja e, portanto, a missão da igreja, ela também diz respeito a todos nós. Não é somente missão do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos e religiosas. Não é somente missão deles fazer o reino de Deus acontecer no mundo em que vivemos. É missão de todo fiel cristão, de todo batizado, de toda batizada. É preciso que nós, irmãos e irmãs, é preciso que nós nos comprometamos com a missão da igreja, evangelizar. Com confiança no amor de Deus, que nós possamos, no nosso dia a dia, de vida de família, de trabalho, compromissos sociais, compromissos comunitários, que nós possamos semear a boa nova de Cristo.
gestos concretos de amor, solidariedade com os mais necessitados, gestos concretos de perdão, procurando em diversas oportunidades, falar da palavra de Deus. Diante de um amigo, uma amiga, um familiar, um irmão, o pai, a mãe, o filho, que de repente está passando por dificuldades, por que não ler um trecho das Sagradas Escrituras? Por que não motivar que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, leia as Sagradas Escrituras, leia o Evangelho de Jesus? Por que não falar de Jesus para esse irmão, para essa irmã? É dessa forma que nós estaremos espalhando as sementes do reino de Deus, espalhando as sementes da boa nova de Cristo. Sim, porque a igreja é missionária. E eu sempre gosto de recordar uma encíclica do nosso querido São João Paulo II. São João Paulo II, ele escreveu um documento sobre a missão da igreja. O título do documento é A Missão do Redentor. Ou seja, é a partir de Jesus que a igreja aprende a ser missionária. Porque Jesus é o primeiro missionário do Pai. Deus enviou Jesus como Salvador da humanidade. Sim. E por isso nós aprendemos com Jesus a viver a missão. Como é que Jesus viveu a missão? É dessa forma que nós devemos viver. Nos ensina São João Paulo II nesta encíclica A Missão do Redentor. Mas tem um trecho ali nesse documento que eu gosto sempre de destacar, quando São João Paulo II diz assim: quem dá a fé, cresce em fé. A fé se torna mais robusta, mais forte no coração daquele que dá a fé, daquele que ensina a fé, daquele que testemunha a fé. Às vezes, nós nos lamentamos dizendo: ai, eu tenho tão pouca fé. E por que não crescer em fé? E por que não amadurecer na fé? Na medida em que nós nos envolvemos com a ação evangelizadora da igreja, ensinando a fé, ensinando a doutrina da salvação, ensinando as pessoas a palavra de Deus, testemunhando com gestos concretos de amor aos irmãos e irmãs, testemunhando a fé. Na medida em que nós vivemos tudo isso, nós crescemos em fé. A fé se torna um dom mais robusto em nossos corações. É por isso que nós, neste domingo, dia do Senhor, pedimos a Deus que nos abençoe, que nos dê a coragem deste comprometimento com a ação evangelizadora da igreja. É com esta intenção que nós rezamos a oração Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.